Uh. Yeah. Yeah. Então vamos lá, vamos começar aqui já com o assunto do momento. Memphis, cláusula contratual, camisa 10, Rodrigo Garro, o que tá acontecendo? Antes aquele like, hein? Se você tá no vídeo aqui, deixa aquele like, é como se fosse o seu salve na live, tá ligado? Não é uma live, é um vídeo, então o seu salve vai ser o seu like aqui. Deixa o like que ajuda demais a gente. De verdade, gente, deixa o like aí. Tá aí o tweet na tela, Márcio Reis, jornalista, disse o seguinte, exclusivo. Existe uma cláusula no contrato de Memphis Depay que ele seria a 10 do Corinthians. O holandês e o Rodrigo Garro tiveram uma boa conversa sobre quem ficaria com a camisa e vão definir em breve, até pela necessidade de numeração fixa na Conmebol Libertadores. Tá rodando aí, inclusive, uma cláusula contratual, que tá aí na tela para vocês, que a cláusula é a 7.2, que ela diz o seguinte: o Corinthians garante ao atleta, o Memphis, a partir de janeiro de 2025, o uso da camisa de número 10 nas partidas e competições que ele dispute pelo clube. E isso está gerando uma certa até revolta por parte de torcedores do Corinthians e eu quero saber agora o que você pensa sobre isso. Ó, eu até separei aqui, com a ajuda do Juninho, que ajuda a gente aqui a fazer os vídeos e informar vocês, que o Memphis, em toda a sua carreira, na seleção holandesa ele vestiu a camisa 10 e também no Lyon. Nós não conseguimos encontrar uma imagem dele com a camisa 10, mas aqui no gol mostra que lá no Lyon ele vestiu a camisa 10, a 11, a 19, a 17. Ele vestiu algumas camisas ali e uma delas foi a camisa 10. Então, tanto a seleção holandesa quanto a equipe do Lyon, da França, o Memphis usou a camisa 10. No Corinthians, atualmente, ele está com a 94. E na Sul-Americana, ano passado, ele estava com a 7, que era do Maicon, mas o Maicon tá voltando agora. Gente, opinião minha agora. Conhecendo o Memphis, vendo o quanto que ele tá sendo um cara de grupo, mas aqui é opinião, não coloco minha mão no fogo. Mas eu acho que talvez o Memphis não faria isso. Ó, tá no contrato, então bora. Óbvio que tem que respeitar o contrato. Mas vocês acham que o Memphis faria isso? Tipo, Rodrigo Garro, tudo bem, irmão? Somos parceiro aqui, mas tá no contrato, me dá 10 aí e o clube que se vire pra dar uma camisa nova pra você. Vocês acham que isso pode rachar grupo? Ou tem que ser respeitado o que de fato tá no contrato e já era, o Rodrigo Garro não tá jogando mesmo? É um assunto que vai render, hein? E eu quero demais saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E já que a gente falou de Memphis e Rodrigo Garro, vamos falar de um jogador bom aqui, o Matheus Vital. Você tem saudades dele? Acho que não, né? O Juninho aqui da IDC fez um tweet lá no perfil dele dizendo o seguinte: a espera finalmente acabou. Matheus Vital foi contratado pelo Shanghai Port da China e o Corinthians possui 70% dos valores econômicos do atleta e deve receber uma porcentagem pela venda. Porém, nem o Cruzeiro, nem o time chinês divulgaram os valores da negociação. Então nós não sabemos os valores ainda, mas o Corinthians possui 70% dos valores econômicos do Matheus Vital. É muita porcentagem. Então, mesmo sem a gente saber quanto que foi esse cascalho, vai pintar um negocinho nos cofres do clube. Amém, né? Ó o Matheus Vital ajudando aí. Você falando que ele não ajuda, né? Ele tá ajudando. Vai entrar uma grana pro clube, a gente só não sabe quanto. Agora vamos falar de Campeonato Paulista. Corinthians e Ponte Preta se enfrentam amanhã ali no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19 horas e 45 minutos. E eu peguei lá no lance a provável escalação tanto de Corinthians, tanto de Ponte Preta. Algumas informações aqui antes da provável é que o jogo você pode assistir tanto na TNT Sports quanto na Max, tá? E a arbitragem para esse jogo será o Luiz Flávio de Oliveira. Assistentes Miguel Caetano Ribeiro de Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza. E o VAR será o Márcio Henrique de Góes. Provável escalação da Ponte Preta. Vamos começar com os mandantes. Tá aí na tela para vocês, né? Técnico Alberto Valentim, ou conhecido Alberto Valentim, deve vir com Diogo Silva, Simon, Emerson e Arthur. Maguinho ou Pacheco, Elvis ou Dudu, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Danilo Barcelos, com Everton Ribeiro ali na frente. Everton Brito, perdão. Corinthians, comandado pelo Ramon Dias, deve vir, segundo o lance, com Hugo Souza no gol, o Mateuzinho na direita, André Ramalho, Kaká e Bidu. Ranielli, Martínez, Carrijo e Coronado,
com Memphis ou o senhor Thales Magno e Yuri Alberto, uma formação muito parecida, na qual entrou ali com o Majestoso. Aproveitando, falando disso, olha essa sequência do Corinthians que tá aí na tela para vocês. O Corinthians pega a Ponte Preta amanhã, lá em Campinas. Aí no sábado ele vem para Itaquera para pegar o Noroeste. E na segunda-feira, isso não é uma brincadeira, é um fato, tá aí na tela para vocês. O Corinthians joga no sábado e na segunda vai para Novo Horizonte enfrentar o Novo Horizontino. E na quinta tem um derby, no domingo tem São Bernardo. E no dia 12, que pode inclusive ser a reestreia do Neymar, ou o Neymar já ter estreado contra o Santos, um Corinthians e Santos ali no dia 12 de fevereiro na Neoquímica Arena. Olha a sequência de jogos do Corinthians, meu parceiro. O Corinthians joga amanhã, sábado, segunda, quinta-feira, domingo. Que louco. Que loucura isso. Então se preparem para ver times alternativos do Corinthians nos próximos jogos. Contra a Ponte Preta amanhã, eu acredito que possa até ser o titular mesmo. Muito provavelmente, talvez até seja essa provável escalação do lance. Mas contra o Noroeste e contra o Novo Horizontino é certeza. O que eu faria, tá, gente? Ponte Preta, dá pra você dar uma mesclada, os melhores ali fisicamente vai pro jogo. Sábado, idem, os melhores fisicamente que tiverem. Mas segunda-feira, e antecede um derby na quinta, meu parceiro, vai com o goleiro da Copinha, a molecada, sub-11, sub-10, sub-7, mas você precisa estar 100% pro derby. Esse jogo contra o Novo Horizontino na segunda, para mim o Corinthians tinha que entrar com o sub-15, parceiro. E por falar em base também, o Corinthians promoveu 11 jogadores para o profissional. Tá aí, ó, em reunião nesta segunda-feira, líderes dos departamentos de base e profissional do Corinthians decidiram que os jogadores da equipe sub-20 e alguns também do sub-17 serão promovidos ao elenco principal após a disputa da Copinha. E são eles, os laterais Denner, que pelo amor de Deus joga bola, hein? E João Vitor Jacaré, zagueiros Fernando Vera e Guilherme Gama, meio-campistas Luiz Gustavo Bahia, Iago e Luiz Fernando, atacantes Dieguinho, Guinegão e Nicolas. O goleiro Cauê também será promovido, mas antes disso ganhará uma semana de férias. Da lista acima, João Vitor Jacaré, Guilherme Gama e Iago não participaram da Copinha. Garotos serão observados em treinos e podem ser relacionados no Paulistão. Gosto disso, até para essa molecada aí já pegar corpo com o elenco profissional, que a nossa molecada é o nosso futuro, né? Seja dentro de campo e fora também, por questões de vendas, finanças para o clube, então é o futuro mesmo. Saudações corintianas, informação quentíssima sobre negociação do Ala Denner com a Inglaterra, valores e aí o que a gente buscou com o clube para entender os motivos. Tá ou não está muito próximo de acontecer. Seguinte, rapaziada, entramos em contato com o clube e o que a gente conseguiu foi o seguinte. O Denner até teve possibilidade de nem se disputar a Copa São Paulo Juniores para que a vitrine do jogador não tivesse tão visível assim. Mas o clube bateu o pé, o jogador foi importante na sequência da Copa São Paulo Juniores e o Corinthians, em 2024, já sabendo do potencial do jogador, fez um contrato. Este contrato tem valia para o mercado internacional e também multa contratual para o mercado nacional. Vale lembrar que o jogador é do Bertolucci, o empresário Bertolucci, do qual o Corinthians tem dívida com o empresário, dívida contraída em gestões anteriores que estão sendo cobradas. Dito tudo isso, o que eu consegui de informação dá conta que o Corinthians tem legalmente, por valores salariais, uma multa até 2.000 vezes uma rescisão contratual com o jogador para o mercado nacional. Portanto, para chegar nos tais 10 milhões, o Corinthians aproximadamente 5 mil reais, o que seria o salário do jogador. Vezes 2.000 vezes. Não pode mais do que isso, a não ser que você aumente o salário do atleta. De 16 anos da base.
que foi renovado em 2024. E foi procurado o Bertolucci para se estender mais uma vez o contrato, mas o empresário disse, vou aguardar, e aí o clube vira refém porque o contrato está assinado. Dito tudo isso, o que eu tenho para informar para vocês é que a proposta de 10 milhões pela multa pode chegar a 12,5 com ativos, com bônus alcançados pelo atleta, e o Corinthians e a base tende a aceitar. E essa data pode acontecer nas próximas 48 horas. O Corinthians aceitar a proposta do Chelsea para que o atleta vá para a Inglaterra, se transfira para o futebol inglês. 12 milhões e meio, uma proposta de venda do jogador. A entender se o Corinthians consegue permanecer com algum percentual. Isso eu não consegui como informação no momento. Mas a informação é de 12,5, Chelsea, mercado inglês, e que o Corinthians está, sim, até pela multa contratual de 2.000 vezes o salário, muito amarrado com a possibilidade iminente de que o Denner possa estar de saída do Esporte Clube Corinthians Paulista. A conferir nesta semana ainda. Saudações corintianas, vai Corinthians, e se não for, nós tudo empurra. Valeu!